Olá, pessoal. O meu nome é Bruno, sou professor da disciplina de Física e hoje eu vou falar para vocês sobre transmissão de calor. Rapidamente, eu gostaria de recapitular para vocês o conceito de calor. O calor nada mais é do que energia que é transferida entre corpos quando eles têm temperaturas diferentes. E então, quando dois corpos, imagine dois corpos com temperaturas diferentes. O corpo de maior temperatura vai transmitir energia para o que tem menor temperatura e essa transmissão de energia vai se dar de maneira espontânea, de maneira natural. Então, calor nada mais é do que isso, essa transmissão de energia que se dá entre esses corpos com a condição de eles estarem com temperaturas diferentes. O calor, ele pode ser transferido de três maneiras distintas. E é sobre essas três maneiras distintas que vai ser a nossa aula, tá ok? E aí, vamos começar então com a primeira forma, que é o processo de condução térmica. Eu gostaria que vocês conferissem comigo aqui na imagem, e aí a gente pode perceber que o processo de condução térmica é um processo de propagação de calor, no qual a energia térmica passa de partícula para partícula através de um meio. Vocês podem perceber na imagem uma barra feita de um material metálico e ela está sendo aquecida em uma de suas extremidades. A partir do momento em que essa barra ela é aquecida, as partículas que compõem o material, eles passam a vibrar com mais intensidade. E essa energia térmica presente na partícula é transmitida para a partícula adjacente, ou seja, para a partícula que está próxima dela, até que toda a barra esteja aquecida e com uma temperatura maior. Então, esse é o processo de condução térmica. Note que para que ele aconteça, é necessário que haja um meio material para que o processo possa se desenvolver. Dentro ainda desse contexto, existem na natureza dois tipos de materiais distintos. Aqueles em que esse processo ele acontece de uma maneira mais fácil, mais simples, e aqueles em que esse processo acontece de uma maneira mais complexa, porque o próprio material ele oferece resistência para que o processo aconteça. O tipo de material em que esse processo acontece com mais facilidade são chamados de condutores térmicos, como, por exemplo, os metais em geral. Todos os metais, em geral, eles são condutores térmicos. Por exemplo, a gente pode perceber que as panelas elas são feitas de material metálico. Esse material metálico é justamente para facilitar o processo da preparação do alimento. Como o corpo da panela é constituído por esse material metálico, acontece então que essa energia térmica ela vai ser transmitida ao longo de todo o material com mais facilidade, pelo fato de a panela ser feita de um material condutor. O outro tipo de material que se encontra na natureza são os isolantes térmicos. Esses, ao contrário dos condutores, são aqueles que vão fornecer uma maior resistência para que esse processo aconteça, né? Nós temos como exemplo materiais como a madeira, como isopor. Vocês podem perceber que geralmente o isopor, né, aqueles caixas de isopor, elas são usadas para você armazenar ali o alimento e para que ele mantenha a temperatura por mais tempo. Justamente porque o isopor ele é um exemplo de isolante térmico. Outro exemplo que nós podemos citar são as colheres feitas de madeira, né? As colheres feitas de madeira, pelo fato da madeira ser um isolante térmico, acontece que quando você coloca a colher na panela, né, isso impede de você se queimar, justamente porque o material que compõe essa colher é um isolante térmico. A outra maneira de transmissão de calor é conhecida como convecção térmica, tá ok? Como que acontece a convecção térmica? Eu gostaria que vocês conferissem na imagem agora, e aí a gente vai perceber
que a convecção ela acontece pela movimentação de massas líquidas ou gasosas. E essa movimentação de massa líquida ou gasosa se dá pela diferença de densidade entre elas. Como que isso acontece? Confira aqui, olha aqui para mim agora. Como é que acontece então? Os corpos com uma temperatura maior, eles têm uma densidade menor. Corpos com uma temperatura menor, ou massas que estão em uma temperatura menor, pelo fato de suas partículas estarem mais próximas, elas são mais densas. Então, note que quando nós temos uma situação em que há uma diferença de densidade, uma massa líquida ou gasosa tende a ocupar o lugar da outra. Eu gostaria agora que vocês conferissem novamente na imagem, que nós temos dois exemplos para que vocês possam entender melhor. O primeiro exemplo é o ar-condicionado, que ele fica instalado na parte de cima dos quartos. Por que ele fica instalado na parte de cima dos quartos ou das salas ou qualquer lugar que seja? Justamente porque ele vai resfriar o ar que se encontra na parte de cima e essa massa de ar, quando esfriar e ficar mais densa, ela vai descer, ocupando o lugar da massa de ar que está com uma temperatura maior. Essa massa de ar vai para cima também ser resfriada. E quando ela estiver com uma temperatura menor do que a massa de ar que se encontra embaixo, ela vai ocupar o lugar da que se encontra embaixo dela. Note, então, que o processo de convecção estabelece um ciclo contínuo, né? Outro exemplo que eu posso dar para vocês é no caso da água fervendo. Vocês podem perceber que na água fervendo, a água que se encontra mais próximo da chama, ela vai aquecer. E quando ela tiver uma temperatura maior, ela vai subir, porque ela é menos densa, ocupando o lugar da massa líquida que se encontra em cima. E essa massa líquida, por sua vez, vai vir para baixo, também ser aquecida. Nota novamente que vai ser estabelecido o ciclo. Por isso que esse processo é conhecido como convecção térmica. E o terceiro processo é o processo de radiação térmica. Eu gostaria que vocês conferissem aí na imagem, rapidamente, esse processo é um processo de propagação de calor em que a energia térmica se propaga através de onda eletromagnética, né? Essa energia, ela flui do indivíduo de maneira natural, né? Todos os corpos que se encontram na natureza, eles emitem radiação. Então, essa radiação, ela se propaga pelo espaço, até mesmo onde não existe matéria, onde nós chamamos de vácuo. E aí, eu vou trazer dois exemplos para vocês aqui. Gostaria que vocês conferissem na imagem. O primeiro deles é quando nós somos aquecidos pela chama no fogo, né? O fogo, ele emite radiação, e através dessa radiação emitida pela chama do fogo, nós somos aquecidos. O segundo exemplo é se tratando da troca de energia, ou melhor, da energia que nós recebemos do Sol. Essa energia ela vem do Sol por meio de radiação e viaja pelo espaço. Até porque é a única maneira possível de nós recebermos energia, porque entre o nosso planeta e o Sol não há matéria, na ausência de matéria, que nós chamamos de vácuo. Sendo assim, a única maneira possível de nós recebermos essa energia é por meio da radiação. E essa energia, por sua vez, ela é fundamental para que mantenha todo o equilíbrio e toda a vida existente no nosso planeta da maneira que está, incluindo a temperatura do nosso planeta. Eu passo agora para um exemplo baseado naquilo que foi desenvolvido na nossa aula. Eu queria que vocês conferissem agora esse exemplo comigo. Sobre a transmissão de calor por condução, é correto afirmar que, letra A, ocorre somente nos sólidos? Letra B, pode ocorrer no vácuo? Letra C, caracteriza-se pela transmissão de calor entre partículas em razão da diferença de temperatura? Letra D, caracteriza-se pelo transporte de matéria entre regiões de um fluido em razão da diferença de densidade? Ou letra E, ocorre apenas em fluidos? A minha sugestão para quando você tiver que trabalhar com questões subjetivas
aliás, questões objetivas, questões de marcar, é que vocês procurem eliminar as alternativas erradas até encontrar a certa, né? Porque nós temos muitas vezes um hábito, isso é até comum, de procurar direto a certa e dependendo da questão, se tiver muitas informações, a gente acaba se confundindo. Então vamos perceber o seguinte, a pergunta é sobre o quê? Sobre o processo de transmissão de calor que nós conhecemos por condução. Letra A. A letra A diz que ocorre apenas nos sólidos. No caso do processo de condução, ele pode acontecer nos 3 estados da matéria, tanto no estado sólido, quanto no estado líquido e quanto no estado gasoso. Sendo assim, a letra A está incorreta. Letra B. Pode ocorrer apenas no vácuo. Nesse caso, a letra B também está incorreta, porque eu falei agora há pouco que a única forma de transmissão de calor possível no vácuo é radiação, eliminando assim a possibilidade de ser condução, né? A letra C, ela diz assim, caracteriza-se pela transmissão de calor entre partículas em razão da diferença de temperatura. Note que a letra C ela é muito semelhante ao que diz o conceito. Só que para a gente ter certeza, a gente precisa primeiro eliminar as demais alternativas. A letra D, por sua vez, diz o seguinte, caracteriza-se pelo transporte de matéria entre regiões de um fluido em razão da diferença de densidade. Note que dos 3 processos mencionados, o único que fala de diferença de densidade é o processo de convecção. Logo, a letra D está incorreta. E a letra E diz que ocorre apenas em fluidos. Note também que ela está incorreta porque os fluidos são os tipos de materiais que se encontram ou no segundo ou no terceiro estado da matéria, né? O líquido ou gasoso. Sendo assim, como o processo de condução pode acontecer nos 3 estados, a letra E também está incorreta, restando apenas a alternativa C. Então, se você escolheu a alternativa C, você está correto. Eu gostaria de encerrar essa aula com algumas sugestões de pesquisas. Ao longo do desenvolvimento da nossa aula, foi falado sobre alguns exemplos onde aparecem esses 3 processos trabalhados de condução, convecção e radiação. Porém, existem muitos outros processos, aliás, exemplos, que não foram mencionados por conta do tempo. E aí, a minha sugestão para você, aluno, é que você aproveite para pesquisar também sobre outros exemplos, outros fenômenos, outras situações cotidianas em que podem ser explicadas a partir desses 3 processos de transmissão de calor, que é a condução, convecção e radiação. E a minha outra sugestão de pesquisa é para que vocês pesquisem mais sobre essa importância da energia que nós recebemos do Sol, né? Dessa relação de troca de energia, ou melhor, dessa relação que há entre nosso planeta e o Sol. Porque é a partir dessa energia que nós recebemos do Sol, que vem por meio de radiação, que é possível toda a dinâmica da vida no nosso planeta, né? E toda a temperatura que existe no nosso planeta, todas as relações que existem no nosso planeta, de temperatura, de equilíbrio de temperatura, ou da manutenção da vida, vem em primeiro lugar dessa energia que nós recebemos do Sol. Tá ok? Pessoal, eu agradeço pela atenção.